Olá, boa noite a todas, a todos que estão assistindo esse quinto encontro, né? Já ia falar segundo, mas já é quinto encontro do Clube de Estudos English for Teachers. Agradeço aqui a presença ao vivo da Gisele, da Renaila e da Kelly, e também a todos que forem assistir posteriormente. Espero que o que a gente vai discutir hoje seja útil para vocês em algum momento, tanto na sua prática docente, quanto como experiência de vida, porque uma coisa bacana de falar mas como prática para relações, nós estamos sempre aprendendo e ensinando, e às vezes ele não é recebido, apresentou alguma informação, e não necessariamente que a informação, a gente sempre pensa em fazermos a nossa parte, não é verdade? Então eu vou compartilhar aqui com vocês, espero que não haja nenhum problema. Como eu falei para vocês, eu tive alguns problemas de instabilidade. Acho que abriu, né? Sim, aqui está dando screen sharing, então tá tudo certo. À tarde, nem essa primeira página eu consegui fazer, né? Então, eu acho que agora vai fluir bem, fé, coragem. E se tiver algum problema, vocês, por favor, me avisem, se vocês não estiverem vendo. Então, o tópico de hoje, o assunto de hoje, vai ser sobre metodologia, né? Como eu já citei, e nós vamos falar de uma metodologia que é a metodologia ou a abordagem que continua dando o tom para tudo que tem acontecido em termos de ensino de línguas estrangeiras, línguas adicionais, segundas línguas, que é a chamada abordagem comunicativa. Aí eu coloquei um título para fazer uma graça em inglês, Communicative Approach, How many do we have? Então, abordagem comunicativa. Quantas nós temos? Né? Eu já estou dando uma dica que a abordagem comunicativa, ela se desdobra. Né? Voltou então, Gisele, aqui também para mim deu um sinal que eu estava com meu sinal de internet baixo, mas parece que voltou, né? Eu até fechei todos os meus outros aplicativos no computador para ver se fica bom, né? Vamos torcer, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Como, pegando aqui o caso, acho que ao vivo comigo eu tenho a Gisele, que estudou, porque fez curso de letras, né? Então, quando a gente faz o curso de letras, ou quando você é professor no curso de idiomas, você acaba esbarrando nos últimos 40 anos em algo chamado abordagem comunicativa. Como o próprio nome diz, envolve comunicação, né? Ela surge nos anos 80, os primeiros textos relacionados a essa proposta metodológica surgem nessa época, né? Só uma pequena distinção. Quando a gente fala de abordagem, nós estamos falando muitas vezes de um método de ensino, quer dizer, uma prática de ensino, e também de conteúdos teóricos, né, de teorias que alicerçam essa prática, tá? Porque às vezes você tem um método que se alicerça em uma determinada teoria, tá? E nem sempre o método recebe o mesmo nome da teoria. Alguns métodos são métodos, né? Então, a palavra approach, ela pode significar método, mas ela também significa muitas vezes teoria, e os princípios comunicativos, eles são teorias de ensino de língua estrangeira, né, que remontam àquilo que a gente falou, acho que no primeiro encontro dessa nova fase do Clube de Estudos,
que era uma visão interacional de aprendizagem, uma visão interacional de desenvolvimento de linguagem, né? Vocês lembram disso que a gente comentou, que nós podemos pensar na linguagem como o resultado das interações, né? E também a gente pode pensar que a língua, né, a linguagem, mas também o ensino, a aprendizagem, eles acontecem de modo melhor, mais eficaz e eficiente quando a gente tem trocas que sejam significativas, né? Então, esse olhar que tem esse viés interacional, ele marca o chamado comunicativismo, né? Como a própria palavra diz, é comunicação. Eu coloquei aqui também em inglês, porque a gente está falando com muitos professores de inglês, mas eu vou traduzir, porque ninguém é obrigado, não é aula de inglês agora, mas é sempre bom, né, ter ali um alicerce da própria língua estrangeira que a gente está utilizando como referência. Então, quais são os princípios gerais que, quando o comunicativismo surgiu, no que ele se baseou? Né? Em algumas ideias que eram fundamentais. Primeira, learners learn through using language to communicate. Os aprendizes aprendem pelo uso da língua para se comunicar. Então, o primeiro princípio é que ninguém aprende, dentro do comunicativismo, é de que ninguém aprende teorizando. Para a pessoa aprender algo, ela precisa usar aquele algo, no caso, a linguagem. Essa é a base, a pedra angular da abordagem comunicativa. Por isso que as aulas comunicativas, as aulas de idiomas, quem aqui fez curso de idiomas, e vocês são todas muito jovens, então devem ter feito nos últimos 40 anos, ou bem antes, bem depois disso, né? Devem ter tido aulas muito dinâmicas, assim, que você fala o tempo todo, pergunta, responde, fala com um, fala com o outro. Então, esse é um princípio comunicativo, de usar a língua para aprender, para se comunicar. Um outro princípio é o que authentic and meaningful communication should be the goal of classroom activities. Esse segundo princípio diz o quê? Que a comunicação autêntica e significativa deveria ser o objetivo das atividades em sala de aula. Né? O que isso significa? Né? Que além de usar a língua o tempo todo, né, para você, de fato, aprender a respeito, não só aprender a respeito, aprender a utilizar uma língua estrangeira qualquer, você deve ter uma comunicação que seja autêntica. O que significa isso? Que você deve partir de textos originais daquele idioma, não os textos criados em cativeiro, né, aqueles textos que a gente monta, né, para facilitar a vida do aluno. Então, os textos que a gente chama de textos autênticos, no sentido de que eles foram produzidos originalmente na língua estrangeira. Então, eu não vou criar um texto em inglês para criar uma ideia de uma falsa comunicação. Eu vou pegar um exemplo de texto que reproduza uma comunicação real feita por nativos ou por pessoas que estejam utilizando o idioma de forma natural, não necessariamente em sala de aula. Né? Então, isso é autêntico. E o outro princípio é significativo. Né? O que significa a ideia de significativo? É uma comunicação que faça sentido, não é aquela conversa que você não sabe para onde está indo, sabe? Aquela coisa assim, Hi, my name is Sandra. I'm a student. I'm very happy today. E aí você fala, por que você está falando isso? Ah, porque está escrito lá, porque tem que praticar. Então, a ideia de meaningful é situações reais de comunicação que agreguem significado, que tragam informações interessantes, estimulantes. Vocês estão percebendo como esses princípios, eles estão marcando
o que nós vemos para a educação hoje em dia, e não é só em língua estrangeira, é em língua portuguesa também, é no ensino de matemática, de física, de química, de biologia, de história, geografia, todos esses princípios, porque aqui a gente está falando de uma abordagem para ensino de línguas, mas ela surgiu e se desenvolveu em um ambiente onde outras correntes teóricas semelhantes também se desenvolveram. Então, ela é aplicada para o ensino de línguas, mas a ideia de uma aprendizagem significativa, autêntica, real, feita na prática, a gente viu isso na BNCC, né, que fala ali, o aluno deve não apenas conhecer, ele deve fazer, ele deve executar, ele deve interagir, a gente tem esses mesmos princípios aqui, e reparem que não é nada muito novo, tem 40 anos de idade, um pouquinho mais, inclusive. Né? Terceiro princípio é o princípio de fluency. Fluency is an important dimension of communication. E aqui é um nó, né? Esse princípio ele é um pouco contraditório, porque ele implica na ideia de fluência, né? Que depois dá a ideia de você ser proficiente, né? Ele vai se desenvolver numa ideia de proficiência. O que é ser fluente? O que é ser fluente em inglês? O que é ser fluente em português? Ah, é falar rápido? É falar sem gaguejar? Então, se alguém, um gago, falando, é lógico que um gago vai ter dificuldades por outras questões, mas ele é um usuário, ele pode se comunicar na língua? Ele tem vocabulário? Tem, às vezes ele não consegue falar, ele fica nervoso e gagueja, né? Agora, a fluência é agilidade, é conhecer todas as palavras. Nós, falantes de português, conhecemos todas as palavras do português? É o princípio de dominar a língua, né, Gisele? Agora, esse dominar a língua não é uma coisa assim, que você fala, o que é mesmo dominar a língua? Né? Parece um leão que você está lá dominando, batendo com a... Como que fala? Aquele negócio, com o chicote nele, né? E parece que a língua é esse leão para a gente, né? Você está domesticando, também tem toda essa terminologia. Então, o princípio de dominar a língua, fluency, é contraditório. Antigamente, né, lá nos idos dos anos 80, 90, falava-se de fluency como a possibilidade, a capacidade de dominar as chamadas 4 habilidades comunicativas, que é o princípio que está logo abaixo, né? Que é communication involves the integration of different language skills. A comunicação envolve a integração das diferentes habilidades linguísticas. E quais são as habilidades linguísticas que a gente conhece, que foram colocadas em caixinhas nessa época? É o falar, que é o speaking, é o compreender, que é o listening, compreensão oral, é o reading, que é o escrever, e é o writing. Reading, falei ler, né? E o writing, que é o escrever, né? Vai falando devagar, você perde o fio. Então, nessa época, os estudiosos, os nomes que elaboraram a teoria comunicativa, eles estabeleceram que para você se comunicar, você tem que dominar essas 4 habilidades: ler, escrever, falar e compreender. Agora saiu, vocês viram, né? Rápido sai, porque é uma beleza, né? E para esses teóricos, isso indicava fluency. Então, para alguém ser fluente, ele tinha que ler bem, escrever bem, falar bem e compreender oralmente. Hoje em dia, esse conceito ele já está um pouco mais diluído, porque envolve outras questões também, né? Então, são as chamadas famosas 4 habilidades comunicativas para aprendizagem, desenvolvimento de línguas estrangeiras, principalmente, né? Mas são conceitos um pouco instáveis, né? Porque hoje em dia a gente pensa em outras coisas que marcam o que é ser fluente, ou que marcam o que é, de fato, se comunicar com proficiência, né? Mas isso para um outro momento a gente pode conversar. Até hoje são parâmetros para preencher o Lattes. Por quê, né, Kelly? A Kelly fez um comentário bacana,
Não só o Lattes, né? Porque o Lattes é aquela que eu acho que vocês têm, né? Que quem normalmente está no mundo acadêmico preenche o currículo Lattes, né? Que é o currículo do mundo acadêmico, para quem vai fazer pós-graduação, vai fazer uma especialização, mestrado, doutorado, ou quer trabalhar numa instituição superior, tem que ter um cadastro, um currículo na plataforma Lattes, né? Porque é uma plataforma tradicional, né? Então, eles usam uma terminologia que é tradicional, e a academia ela é muito rígida e, às vezes, pouco flexível para mudanças, né? Hoje em dia, a questão das habilidades comunicativas, talvez alguns aqui tenham estudado ou visto algo de uma época em que o grade do aluno proficiente no inglês era mais ou menos assim: você entrava, você era basic, né? Aí você passava basic 1, basic 2, tinha escola basic 3, 4, 5, depois era intermediate, que era o intermediário, depois passava para advanced, e aí ia embora, né? Hoje em dia não se usa mais essa nomenclatura, né? A nomenclatura, o que a gente chama de quadro comum europeu, para níveis de proficiência, agora é por número e letra. Então, se você é básico, você é A1, A2. Se você é intermediário, B1, B2. Se você é avançado, C1, C2. O que os caras fizeram? Eles camuflaram a ideia de básico, intermediário e avançado e colocaram letrinhas, né? Mas é mais ou menos, são os mesmos parâmetros do Lattes, só que essas letras, o que eles fizeram também? Eles explicaram um pouco mais. Se você vai a esse quadro, se vocês tiverem interesse, eu disponibilizo para vocês esse quadro. Quando você faz, por exemplo, um teste de proficiência, né, um TOEFL, um IELTS, ou você vai fazer um curso no exterior, alguma coisa assim, tem uma tabela, então vai dizer assim, o que é que um aluno avançado ele domina em termos de leitura, escrita, compreensão oral, produção oral, né? Então ele não coloca só os títulos, produção, compreensão, ele vai dizer o que é que essa pessoa tem que fazer, mais ou menos como as habilidades da BNCC. Ele vai dizer, essa pessoa fala, conhece bastante vocabulário, enfim, eles vão colocando de um jeito um pouco mais detalhado, mas ainda assim colocando, só que as caixinhas, elas são caixinhas um pouco maiores, cabe mais coisa ali dentro, né? Mas ainda é um negócio bastante complexo. Muita gente hoje em dia, muitos pesquisadores de peso, colocam em dúvida a eficiência dos conceitos de fluência e também de proficiência, mas ainda se usa isso como referência, tem pontuação e assim por diante. E aí, o último princípio geral que é apresentado no comunicativismo é a ideia de que learning is a process of creative construction and involves trial and error. Ou seja, a aprendizagem é um processo de construção criativa que envolve julgamento ou tentativa e erro. Ou seja, e eu acho que esse é o mais legal de todos os princípios apresentados, porque ele fala que a aprendizagem é um processo criativo e que, para você conquistar algo, você precisa tentar, e esse tentar implica em errar. Ninguém que tenta acerta de primeira, é muito difícil. O erro faz parte do processo. Por que isso é extremamente importante? Porque antes do comunicativismo, a ideia era que todo mundo tinha que falar um standard English, quer dizer, um inglês padrão. Você falava, se você errava, o professor ia lá, corrigia na hora, não podia cometer erros, tinha que falar certinho. Então, você era avaliado pelos resultados e não pelo processo que você estava desenvolvendo. Não é, a língua, a aquisição, a aprendizagem não era vista como um processo, ela era vista apenas como um resultado, ou seja, só podia dizer que alguém aprendeu quando ela acertava tudo. Se ela errava alguma coisa, não tinha aprendido. Então, hoje em dia, a gente já não fala mais disso, né? O processo é mais importante do que o resultado. É o processo que mostra crescimento,
Resultado, às vezes, para mim, pode ser que eu não atinja os 100%, que eu atinja 80%, que eu atinja 70%, mas se eu comecei do zero, atingir 70% é crescimento. Atingir 20% é crescimento, para quem saiu do zero. Né? Então, isso que é bacana, né? Pensar nesses princípios do comunicativismo, certo? Isso lá 40 e poucos anos atrás. E aí, né, claro que essa proposta continuou, e eu queria só comentar com vocês a respeito de algumas propostas, eu estou chamando também de abordagens, porque todas elas são baseadas em teorias comunicativas. Tá? Então, é como se o comunicativismo fosse um grande, imenso guarda-chuva, e dentro dele cabem muitas teorias e muitas propostas metodológicas que vão, a partir desse guarda-chuva, onde elas estão apoiadas, né, ou protegidas, elas observam determinados elementos diferentes da língua. Né? Então, vou falar de três, inicialmente, que tem um pouco muito a ver com o que está sendo pedido no concurso, né? Só para fazer uma contextualização histórica que eu acho que é importante, nada surge do zero, ninguém redescobre a roda, né? Em termos de conhecimento, um conhecimento sempre se alavanca a partir de outro. É que a nossa sociedade, a sociedade ocidental, tem uma mania muito infeliz de desvalorizar o que veio antes. O que veio antes parece que nunca serve, não presta, não vale, é que nem o que se faz hoje com os idosos, né? Ah, não serve mais, joga no lixo. Não, o que a gente é hoje, nós dependemos essencialmente de quem veio antes. As teorias que nós temos hoje, elas são resultado de comparações, de críticas, de reflexões, de usos e atualizações do que já surgiu e que talvez hoje não sirva mais para as necessidades da sociedade atual. Mas as nossas teorias não partiram do zero, não são invenções, nenhuma cabeça maravilhosa, falar, vai ser assim a partir de agora. Não, o cara estudou, começou a comparar, contrastar e desenvolveu propostas, né? Então, com o comunicativismo também acontece isso. Várias outras propostas comunicativas se desenvolveram a partir do olhar, daquele rol de situações que o comunicativismo trouxe. Uma delas é a chamada lexical approach, que é uma abordagem lexical. Léxico significa palavra, né? Então, é uma proposta metodológica que parte daquele princípio de que, e acho que todo mundo aqui que aprendeu ou aprende um idioma tem essa sensação. Você fala assim, quando você pergunta para um aluno assim, let's talk in English, aí a pessoa vira e fala, eu não conheço, não sei falar, não sei as palavras, não sei como diz, não é verdade? Então, o Lexical Approach, ele surge a partir dessas considerações, que um item importante para as pessoas se comunicarem, quer oralmente, quer por escrito, é ter vocabulário. E aí essa proposta, ela desenvolve uma série de ações, atividades, para desenvolver elementos lexicais, que tanto a gente pode considerar individualmente, palavras, né, que estão sendo apresentadas uma por uma, né, sempre em contexto, a gente nunca pensa no comunicativismo, lembra que é a língua em uso, a língua real, a língua em situações usadas pelos falantes. Então, são palavras que surgem ali dentro de um contexto real de comunicação. A gente pode pensar em palavras e a gente pode pensar em blocos. Tá? Em grupos de palavras, expressões idiomáticas, gírias, que o nome técnico desses blocos de palavras a gente chama de chunks, chunks of language. Né? Então, são grupos de palavras, grupos de linguagem. Quando você lê, eu vou voltar aqui só para dar um exemplo do que é um chunk. Espera aí. Por exemplo, quando eu leio em inglês, reparem que eu vou organizando o ritmo da minha fala em grupos. Eu não leio tudo, blá, 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 parece uma metralhadora. A gente vai lendo assim, ó. Learners learn through using language to communicate.
Learners learn through using language to communicate. Eu vou montando grupinhos, vou respirando entre eles. Esse é o ritmo de cada língua, tem um ritmo. O português também tem. A gente não presta atenção, mas tem um ritmo que é diferente do inglês. Então, cada um desses grupinhos, authentic and meaningful communication should be the goal of classroom activities. Eu vou grupando as palavras, montando grupinhos de 4, 3, 2 palavras, e isso é chamado chunks of language. São os blocos de palavras que se organizam numa língua. Então, a Lexical Approach, ela observa isso, esse ritmo, que tipo de palavra que se aproxima de qual palavra, né? Expressões idiomáticas, tudo que tem a ver com vocabulário. O Lexical Approach traz uma série de propostas pedagógicas, didáticas, para desenvolver vocabulário. Né? E a ideia é que essa apresentação seja tanto teórica, mostrar a palavra, quanto prática, de situações variadas nas quais se possa desenvolver o conhecimento lexical da língua-alvo. Tá? E aqui eu coloquei uma fotinho, aqui do lado direito, do livro que é base, um dos livros base para essa proposta metodológica, que é lógico, o pessoal não é muito criativo nesse aspecto. O nome do livro se chama The Lexical Approach. Né? A abordagem lexical do Michael Lewis é um clássico da abordagem. Ele vai falar a respeito... Eu acho que eu tenho em PDF esse livro. Se alguém tiver interesse, depois é só entrar em contato comigo que eu passo o caminho das pedras. Ou vocês procuram os russos, que eles também são ótima fonte para conseguir esses materiais, né? Seguindo, né? E seguindo não significa que a gente está falando de algo que é mais moderno do que o Lexical Approach. Todas essas propostas, como eu falei, elas se desenvolveram dentro do universo do comunicativismo, né? Pensando nas situações reais, na valorização do erro como um processo para a aprendizagem, assim por diante. Aí nós temos uma outra proposta. Estou falando muito rápido, muito complexo, porque tem um pouco de bastante teoria, né? Mas que é importante, interessante perceber esses percursos, né? Uma outra abordagem derivada, e inclusive essa abordagem, eu já vou dar um spoiler, ela está presente na bibliografia do concurso para o Estado. Pois é, não é nada é à toa, está aqui. É a abordagem baseada em tarefas, né, ou task-based approach, que acredita, né, enquanto lá no Lexical Approach, os teóricos daquela proposta pensavam que as pessoas elas aprendem a se comunicar quando dominam o vocabulário. Aqui, a proposta é que as pessoas aprendem melhor, elas são mais motivadas para a aprendizagem quando elas precisam colocar em um uso significativo, numa tarefa significativa, esse L2 que está aparecendo aí, é uma terminologia de metodologia, é language to, né, que seria a língua adicional à língua estrangeira. No nosso caso, L1 é português. L2, inglês ou espanhol, né? Enfim. E aí você vai numerando de acordo com a quantidade de línguas que o falante está aprendendo, tá? E então a ideia aqui é que as pessoas aprendem quando elas não estão fixadas na língua, assim, ó, eu vou aprender inglês. Não, não é assim. Eu vou fazer alguma coisa que envolve o inglês. É diferente, né? Então, nós vamos hoje na sala de aula de língua inglesa, nós vamos fazer um jornalzinho da turma, in English. Então, a gente vai escrever ali uma reportagem, outro grupo vai escrever uma receita, um outro grupo vai falar a respeito do tempo,
o outro grupo vai falar a respeito de cultura, enfim, né? Então, só que vai ter que ser em inglês. E para isso você precisa de vocabulário, você vai precisar de estruturas, só que você não vai usar vocabulário e estruturas sem um fim, né? É aquela ideia, lembram que lá, quando nós falamos há uns 2 slides atrás dos princípios do comunicativismo, que o princípio é que a língua, as estruturas linguísticas, elas estejam atreladas a algo que seja significativo. O significativo está aqui, ó, tarefas significativas, né? Então, a ideia é deixar a aula de inglês, a aula de língua estrangeira legal, né? Então, por exemplo, eu vou comentar alguma coisa minha, né, de referência. Quando eu comecei a trabalhar na universidade, boa parte dos anos em que eu ministrei disciplinas de língua inglesa, eu acabei criando sempre tarefas, né? Então, os alunos tinham que, por exemplo, fazer um guia da cidade de São Paulo. Acho que a Gisele não chegou a pegar essa parte, não tenho certeza, né? Mas em algumas vezes que eu dei a disciplina de língua inglesa 1, por exemplo, ao invés de falar assim, vamos estudar o verbo to be, presente, né, as características do verbo to be, o que eu fazia? Vamos montar um guia para a cidade, na verdade eu chamei de guia da Zona Leste, né, da ZL Tour Guide, in English, né? Então, os alunos tinham que escolher um lugar diferente da Zona Leste, assim, pouco divulgado, para dizer como que era o lugar, era para descrever o lugar. Ó, o que a gente usa para descrever alguma coisa? Verbo to be. It is interesting, it is located near some place, né? Olá, a Kelly já fez um comentário bacana, né? Que as propostas do inglês são parecidas com as pedagógicas específicas de alfabetização e matemática que conheço mais a fundo. Então, a Kelly é da área pedagógica, a Gisele também é da área pedagógica, né? Além de letras. E estão vendo como vocês amarram as coisas? Porque aquela ideia, as teorias, elas surgem no mesmo momento, cada uma vai depois variando para a sua própria área, então para a área da educação infantil, para a área da matemática, da física, da química, do inglês, da língua portuguesa, mas elas conversam. Elas têm especificidades, mas elas têm muitos pontos em comum. Por isso que eu disse que essa aula, ou esse encontro, essa fala, eu falo a partir da minha área de expertise, que é a língua estrangeira, mas eu sei que ela pode se desdobrar para outras áreas do saber que beberam das mesmas fontes, porque muitas fontes são comuns, né? E a gente está falando de áreas de linguagem. Então, para fazer as práticas pedagógicas de alfabetização, para matemática, a matemática também é uma linguagem. A linguagem matemática, mas existe ali muitos conceitos em comum, né? Sim, porque a nova escola, né, eles usam, sim, os princípios comunicativos, eles usam esses princípios que hoje em dia a gente não chama mais de comunicativo só, né? A gente chama os princípios que usam as metodologias ativas, né? Então, falei já, não queria falar só no final, mas acabei falando agora, então, o que o povo hoje coloca em Deus, a todo mundo que quer estar na crista da onda, fala que domina metodologias ativas. Na verdade, as metodologias ativas são as filhinhas das abordagens comunicativas, do comunicativismo, dos princípios interacionais, socio-interacionais, né? E eu estou falando não de metodologias, ao falar de princípios, eu estou falando de teorias, né? O socioconstrutivismo como uma teoria, né, educacional, uma teoria filosófica, né? Então, socioconstrutivismo, construtivismo não são metodologias, mas são bases teóricas em que o comunicativismo e outras metodologias e abordagens de ensino foram beber, né, nas fontes teóricas trazidas por essas pesquisas, né? Por isso que a gente tem tantos pontos em comum, né?
E até, né, pegar aqui a questão da alfabetização, da educação infantil. Por que se trabalha? Porque se fala em vivências hoje com as crianças, né? Porque a ideia é de colocar a mão na massa, né? A criança tem que experienciar desde muito pequena, né? E não ficar ali só olhando, né? Então, ela não fica só vendo o fantoche, ela vê como funciona, ela mesma manuseia, né? Então, esse princípio do task, né? Que a gente está falando aqui no inglês, a tarefa significativa, eu não vou ficar vendo e lendo a respeito de como se escreve um guia turístico. Eu vou fazer. E fazendo isso, eu preciso de elementos da língua, de vocabulário, de estruturas e assim por diante. Né? Olha que bacana. Estão vendo? Estão conseguindo acompanhar as coisas? E eu vou mostrar daqui a pouco para vocês essa base teórica da abordagem baseada em tarefas, está presente. Eu usei muito e uso muito e acredito que é muito útil a proposta baseada em tarefas, que hoje em dia ganhou um outro nome também, daqui a pouco eu falo para vocês. Tá? Que eu deixei também um livro que é de referência para essa proposta, que é do David Noonan, também nome ultra criativo, Task-Based Language Teaching, né? Ou o ensino baseado em tarefas relacionadas à língua, né? O ensino de língua baseado em tarefas. É um clássico também, lá dos final dos anos 80, 90, por aí. Tá? E, finalmente, uma outra proposta metodológica que é comunicativa é a chamada abordagem baseada em conteúdos, ou Content-Based Approach. Né? Traduzindo ao pé da letra é isso, abordagem que se baseia em conteúdos. O que significa essa proposta? A ideia da abordagem baseada em conteúdos é que você não deve ensinar a língua, né, assim, de um modo sistemático. A ideia é que a língua ela seja uma ferramenta para comunicar conteúdos de qualquer outra disciplina do currículo regular. Como assim? Então, você não vai dar aula de inglês? Não. Você vai dar aula de geografia, história, matemática, biologia, química, in English, in French, in Spanish, in German. E é essa ideia, né, de você usar a língua estrangeira para ministrar conteúdos de outras disciplinas é que dá origem, uma colega, há umas 2 aulas atrás, 2 encontros atrás, agora eu não lembro quem exatamente falou, ela falou de CLIO, né? Na época, no dia também eu até comentei brevemente, que ela falou que trabalhava com CLIO, é o que estão tentando não só no ensino médio, Kelly, eles estão tentando, e na verdade tem uma legislação, eu vou trazer para vocês isso já está, uma resolução que já foi aprovada pelo Ministério da Educação, ela está dependendo, desde 2020 a propósito, ela só está dependendo de homologação na Câmara para que ela se vire lei, vire regra mesmo, que é o que a Gisele colocou ali, que com certeza é o ensino não só bilíngue, hoje essa legislação, ela fala de ensino multilíngue, né? Porque se a gente pensar que você tem, por exemplo, Libras é língua, línguas indígenas é língua, ou são línguas, e além disso, né, nós não temos uma única língua estrangeira que possa ser utilizada no Brasil, nós temos as línguas de fronteira, a nossa fronteira é quase toda com países de fala hispânica, espanhol, tem o francês ali nas Guianas, né? Nós temos o inglês como língua hegemônica, mas em alguns nichos, por exemplo, aqui em São Paulo, em alguns estados do sul do país, tem o japonês, chinês, alemão em algumas comunidades, italiano. Então, a gente se está pensando em
e esse documento é um documento bem interessante, é o ensino plurilingüe, ou como a gente conhece, que são as escolas bilíngues, e as escolas particulares, que a gente chama hoje de escolas de língua de prestígio, né, que são as línguas famosas que todo mundo quer falar, porque ninguém quer falar uma língua indígena, mas você quer falar inglês, quer falar francês, quer falar alemão, quer falar italiano, né, espanhol e assim por diante. Essas escolas, elas estão já há décadas trabalhando em cima disso, porque um ensino que é bilíngue, ele não se desenvolve como... Infelizmente, a nossa legislação ela é meio tosca, no sentido de que as coisas vão surgindo meio atabalhoadamente. Não, então, a proposta do ensino médio de mesclar conteúdos, né? Então, aquela ideia que a gente comentou, né? Que não tem mais uma separação muito clara. Oficialmente é possível mesclar disciplinas. Deveria começar, não no ensino médio, deveria começar na educação infantil. Porque se é educação, ensino bilíngue, tem que começar desde criança, que é justamente a janela de oportunidade para a aprendizagem, né? Quando a criança está sendo alfabetizada, é que ela está mais propensa, né? Ela aprende com mais rapidez, mais facilidade, tá? Mas tudo mais fresco, né? Então, não é no ensino médio que deveria começar o ensino bilíngue. O ensino bilíngue, ele precisa começar lá com os bebezinhos do seio, né? Conversar e dar estímulo, mostrar. Lógico, você não vai fazer a criança ficar falando, mas que ela comece a ter contato. E a ideia do bilinguismo é isso, né? Ou do plurilinguismo é isso, que ela tenha oportunidades de contato para que quando ela for sistematizar, é lógico que ela vai sistematizar primeiro a língua materna e depois a língua estrangeira, que essas coisas possam acontecer ou próximas ou até simultaneamente, porque uma escola, por exemplo, bilíngue ou uma escola internacional, eles trabalham juntos, tem uma carga horária para a língua estrangeira, uma carga horária para a língua materna, né, junto, né? Depois eu trago para vocês que é um documento muito interessante, né? Eu estou fazendo agora, por que vocês acham que eu estou fazendo um curso de educação bilíngue e cognição? Porque eu falei assim, isso daqui é um nicho de trabalho, de orientação para todo mundo. E uma abordagem que se desenvolve a partir da Content-Based Approach, a abordagem baseada em conteúdos, é a queridinha da educação bilíngue, que é o CLIL, que hoje em dia as escolas, muitas escolas de idiomas, trabalham com CLIL. O que é isso? Você não vai aprender inglês. Quer dizer, você vai aprender inglês, mas você não está entrando para aprender inglês. Eu estou entrando na escola para aprender história da arte, por exemplo. Só que eu vou aprender a história da arte em italiano, vamos supor assim, como se eu estivesse na Itália, lá em Veneza, em Florença, né? E aí você vai ter todo o repertório de história da arte em italiano, né? É bem isso, essa ideia. Eu também acho que todas as crianças, e o que eu acho importante é que o ensino bilíngue, o ensino, essas propostas metodológicas bacanas de ponta que a gente está vendo, que derivam do comunicativismo, elas precisam chegar na escola pública, né? Porque senão a gente está abrindo ainda mais a distância e afastando as crianças das oportunidades de vida, porque uma criança numa escola particular, numa escola que trabalhe com o bilinguismo de um modo sério, consciente, ela vai oportunizar para essa criança experiências que uma criança da escola pública às vezes não tem. E essas crianças vão disputar depois espaços, e é algo que não se repõe depois. A criança, mesmo que ela tenha contato posterior, ela vai estar sempre atrás. Isso é triste, né? E eu acho que precisa, e esse documento eu acho que ele é importante, porque ele também traz a informação de que isso precisa acontecer na escola pública, né? Inclusive, tem no Brasil e tem algumas escolas no Rio de Janeiro, no Nordeste, ali na região do Maranhão, Rio Grande do Norte,
no sul do Brasil, né? Muita gente já trabalhando, né? Acho que é Londrina, se eu não estou enganada, eles têm modelos de educação bilíngue na rede pública, né? Ali na região ali de Porto Alegre também, há algumas ações que partem das escolas particulares para alimentar com know-how, né, com conhecimento, a rede pública. Eu acho que precisa, e começa com uma abordagem nesse tom, né, chamada de content-based. Aqui eu deixei 2 livros de referência. Eles não usam em nenhum momento esses 2 autores eu utilizei na minha primeira monografia, da minha primeira pós-graduação, que foi em língua inglesa, que é o Henry Windelson e o José Carlos Paz de Almeida Filho. Guardem esse segundo nome, José Carlos Paz de Almeida Filho. Os dois, o José Carlos Paz, ele é discípulo do Windelson. Os dois trabalham com abordagem comunicativa. Estão vendo os títulos dos 2 livros deles? Eu usei esses 2 livros na minha monografia. Dimensões comunicativas no ensino de línguas e Teaching Language as Communication. Eles não vão falar em nenhum momento de content-based, eles não inventam esse nome. Esse nome é dado posteriormente por outros estudiosos, mas eles vão na descrição que eles fazem nas 2 obras. A respeito do comunicativismo, eles falam que o professor não deve ensinar a língua, não deve ser um fim. A língua é uma ferramenta para ensinar qualquer outra coisa. Então, o modo de construir, de fato, interesse é você colocar a língua como uma ferramenta, como um meio para você realizar alguma outra coisa, para você aprender alguma outra coisa. E não é simplesmente falar assim, hoje eu sou professor de inglês, eu vou pegar um texto de geografia e vou ler com os meus alunos o texto de geografia, e perguntar, what's the name of the river? Não, qual é o nome do rio? Não, não é para fazer isso, é para dar aula de geografia em inglês. E geralmente esse trabalho, né, o ensino bilíngue, o ensino com CLIL, ele envolve ele precisa ser articulado entre pares. O professor especialista da área, então o professor de geografia, vai trabalhar junto com o professor de inglês e eles vão dividir o conteúdo. Uma parte do conteúdo de geografia vai ser dado em português, uma parte do conteúdo de geografia vai ser dado em inglês. Essa é a ideia teórica do ensino bilíngue, né, que inclusive está na legislação, né? Então, quer dizer, nada também gosto, acho complicado colocar isso na prática. Vocês sabem que a educação é um universo de egos muito preocupados com o seu espaço, mas a proposta eu acho muito interessante, mas tem que desconstruir, exige uma desconstrução de muita coisa, né? E aí, né, como eu disse para vocês, onde que eu queria chegar? A ideia não só na educação infantil, né, Kelly, mas em todos os níveis, mas precisa começar com a educação infantil. Lembra que eu falei para vocês do José Carlos de Almeida Filho? Olha ele aqui como primeiro livro, é um artigo, na verdade, né? Da referência do concurso Língua Inglesa, concurso da Secretaria Estadual de Educação. Olha ele aqui. Quem está fazendo aqui? Né? Olha lá o título do artigo, Ambientes Comunicativos para Aprender Línguas Estrangeiras. Né? É um artigo que fala sobre o task-based, a abordagem baseada em tarefas. Hoje em dia, só a título de informação, depois eu vou continuar, a gente vai continuar falando a respeito das abordagens, as metodologias ativas. Hoje em dia, a abordagem baseada em tarefas, ela ganhou o nome de abordagem baseada em projetos. A tarefa virou um projeto. Né? E aí tem toda uma fundamentação, algumas diferenças, mas essencialmente a mesma coisa, é você fazer um projeto ou resolver um problema. Já ouviram falar
de abordagem baseada em solução de problemas? Né? Isso é metodologia ativa. Né? E todas elas têm o que em comum? Se é projeto, se é problema, se é tarefa, se é léxico, todas elas têm em comum a ideia de que o aluno precisa realizar algo. O professor não vai ficar dando aula teórica, o professor vai trazer oportunidades, criar situações ou ajudá-los a refletir para resolver um problema, para criar uma solução, né? Olha lá, na matemática, né, que a Kelly está falando do livro do professor Miguel, que é da matemática, também trabalha-se dessa forma. E a gente volta a alguma coisa que, inclusive, nós falamos ontem na oficina e já falamos em outras oportunidades aqui no Clube de Estudos, das habilidades da BNCC, as habilidades que estão presentes no currículo paulista. Não é o aluno que precisa entender, o aluno que precisa refletir, o aluno que precisa propor. Então, a gente tem aqui, e a referência bibliográfica, ela toda está baseada nisso. Como que eu posso garantir para vocês? Eu olho a data em que essas obras foram produzidas. Estão vendo que tem uma série de livros aqui, né, de artigos aqui nessa primeira parte. Tem o do José Carlos Paes, né, de Almeida Filho, que eu comentei. Tem aqui Ana Maria Ferreira Barcelos, Reflexões acerca da mudança de crenças sobre o ensino e aprendizagem de línguas. 2007, no auge das mudanças de comunicativismo. Embaixo, Metodologia de ensino de línguas estrangeiras, perspectivas e reflexões sobre os métodos, abordagens e o pós-método. O pós-método não significa o que pode haver depois do método. Outro método? Não, né? A ideia de pós-método, a gente pode comentar a respeito, que eu acho que cabe, é a ideia de que ninguém mais, chegou uma hora que os caras falando assim, não vamos inventar mais método, vamos aproveitar o que a gente tem e colocar roupinha nova em todos eles? É mais ou menos isso que vai acontecer, né? De 2009, olha só esse daqui, Guia para Professores sobre Metodologia CLIL no ensino básico. A gente acabou de falar. Ou seja, né, o currículo último, que é bastante novo esse daqui, né? Esse daqui é bem recente, esse que fala sobre CLIL. O quinto, né? O quinto que é um livro, né? Materiais didáticos para o ensino de língua estrangeira, processos de criação e contextos de uso, é o único que é livro mesmo, os outros são todos materiais digitais. Espero que vocês já tenham baixado. Se não baixaram, só me falar que eu mando para vocês, porque eu baixei todos esses daqui, né? Esse aqui é a produção de material. Mas o que é importante a gente perceber? Dos 5 livros e artigos que estão na referência do inglês para o concurso do Estado, que está em vigor, todos eles falam de abordagens, propostas metodológicas comunicativas e derivadas do comunicativismo. Então, a gente tem que ter isso muito em mente, porque eu acredito com muita certeza de que essa prova vai ser uma prova muito mais voltada para metodologia, ou seja, para a aplicação da língua em uso, né, do que pergunta gramatical. Não tem nenhuma referência de gramática aqui. Então, e esses artigos estão em português, tá? Então, é aproveitar. O material aqui de baixo, essa parte aqui de baixo sabe aquela seção que ninguém consegue, inacessível? Porque são obras em inglês e caríssimas. Essa obra aqui, ó, CLIL Content Language Integrated Learning, está mais de R$400 esse livro. São livros caríssimos, esse também, The Ticket Course CLIL Module, né? O TKT Course é um curso para a formação de professores, que usa a metodologia CLIL. Quer dizer, tudo, estão vendo aqui outra referência, CLIL Activities, a Resource for Subjects and Language Teachers. Né? Estão vendo que tem pelo menos 3 obras
que explicitamente, se a gente pegar aqui essa quarta, que é o guia para professores, nós estamos vendo um direcionamento do governo estadual, que é buscando um professor que, pelo menos, se não usa essa metodologia, que saiba do que ela trata. E você não tem que ser um expert em Clio. Ah, mas eu também nunca trabalhei com Clio. Eu saí do ensino particular, do ensino de curso de idiomas, que é onde isso sempre foi, né, nos últimos 5 anos, foi bastante usado. Eu nunca dei aula com Clio, mas eu sei o que é. Né? E eu entendo o conceito de Clio, que é você fazer uso de outras disciplinas, de outros conteúdos para trabalhar a língua estrangeira. Então, essa é uma base para a gente entender qual é o direcionamento. Então, eu imagino que muitas das questões, e numa referência bibliográfica específica, em que você só tem material de formação metodológica de professores, eu não vejo que vão haver questões específicas de gramática. Vão haver, sim, questões específicas de metodologia e gramática aplicada, porque você vai ter que ler, você vai ter que interpretar, você vai ter que escolher. Então, é para a gente ficar muito esperto, né? E por isso que eu achei que é muito importante trazer, né? Muita gente hoje fala, eu uso abordagem comunicativa, só que o que a gente usa hoje é algo que é um comunicativismo renovado, é um comunicativismo com roupinha nova, de festa, para o século XXI, que envolva tecnologia, que envolva essas outras questões. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, leiam essas referências específicas, principalmente esses artigos aqui, que não são muito grandes, né, os artigos, o guia já é um pouco maior, mas mesmo assim, não dá para ler tudo do livro. Leia a apresentação dele, leia ali onde ele vai dizer para que ele veio. É que nem a gente faz com o currículo paulista, é como a gente faz com a BNCC. Não precisa ler tudo, é cansativo, é muito grande, não dá tempo. Mas lê a introdução, lê a apresentação do material, porque aí vai dizer quais são os pressupostos, que bases teóricas ele tem, porque você vai preenchendo as lacunas, né? Você vai entendendo o encaminhamento. Tá ok? Falei muito, né? Ufa! Que é bastante assunto, bastante coisa, né? Meninas, espero que tenha sido útil. Alguma pergunta? Alguém quer comentar algo, né? Não deixei, não falei. Eu me empolgo com esse assunto, porque eu acho um assunto bem interessante, muito útil, e que eu acho que faz muita falta para professores, e como eu disse antes, não só para professores, para a vida, né? Porque a vida a gente troca e a gente sempre aprende e ensina. Então, quando a gente vai ensinar, saber como, né? De um modo mais contextualizado. Então, agradeço a presença de vocês nessa noite, espero que tenha sido útil. Tem muita coisa, acho que deu para vocês perceberem que a gente ainda pode explorar. Aqui, talvez, eu acho que é legal falar um pouco das metodologias ativas, então, se vocês quiserem, eu estou pensando em trazer na sequência, mostrar um pouco, né, desse universo maravilhoso, eu sou meio cínica com as metodologias ativas, não significa que eu não goste e não use, mas o que eu não gosto é de endeusarem alguma coisa como se fosse algo 100% novo, e não é, né? É só entender isso, né? Mas eu acho que elas têm seu papel, sua função, só que não partem do zero, partem do que a gente viu aqui hoje, e aí tem que dar os créditos para quem merece os créditos, né? Obrigada. É bom saber disso e é bom ficar atento não só para o concurso, porque com certeza vai cair muita coisa relacionada a isso nesse concurso, e na parte do inglês, né, especificamente, mas para a vida mesmo, para você, e conversar de igual para igual com outras pessoas que vêm ali falando um monte de coisa, falam assim, não, eu sei o que é isso, eu entendo, sim, tá bom, tudo bem, né, e com confiança, né, porque
a gente tem que continuar estudando, né? O conhecimento é sempre muito maior do que qualquer uma de nós, né? Obrigada, queridas, novamente pela presença. Precisando, entre em contato. Agradeço a todos vocês pela parceria de sempre, Gisele, Kelly, Renaila e quem assiste depois. Bom descanso e até mais. Até mais. Bye, see you.